entendendo o que eu estou sinalizando? Estão entendendo porque tem um intérprete aqui do meu lado? Se não estão entendendo nada, fiquem e vejam esse podcast. Hoje iniciamos sinalizando porque iremos falar sobre a língua brasileira de sinais. Estamos iniciando o segundo episódio do TamandaCast. Estamos aqui com a intérprete Guilherme Vaz, a professora Gabriela e a professora Suelen e a professora Michele. Vocês podem se apresentar e falar um pouquinho de vocês? Boa tarde a todos, tudo bem? Eu sou a professora Gabriela, esse é meu sinal na comunidade surda. Eu sou professora do curso Letras Libras, lá do campus de Porto Nacional, da UFT, na área de Libras, e também sou coordenadora do PIP e também do Mais Libras. Estou muito feliz de participar desse podcast para falar sobre Libras e estou muito curiosa também. Vamos ver o que vai acontecer. Boa tarde, eu sou a professora Suelen. É a primeira vez que eu estou aqui. Muito obrigado pelo convite. Eu também sou professora do Letras Libras, trabalho juntamente com a professora Gabriela. Fui coordenadora do PIP, do projeto, né? Hoje a coordenadora é a professora Gabriela. Neste ano também eu fui convidada a integrar a comissão de criação de currículo da Libras do Tocantins. E só isso. Meu nome é Michele, sou professora de língua portuguesa aqui na Escola Almirante Tamandaré e mestranda na área de linguística aplicada, aliás, especificamente na área de língua brasileira de sinais. E ensino um pouco para os meus alunos dentro das aulas de língua portuguesa sobre a Libras. Inclusive, temos uma parceria com as professoras da UFT com o projeto Mais Libras, em que elas estão à frente. É algo que iremos falar em todos os podcasts, em todos os episódios, pois é algo muito importante e que futuramente será uma disciplina obrigatória em todas as escolas. Muito importante também lembrar que no nosso podcast terá sempre um intérprete e uma legenda. Eu queria também agradecer a presença de todos aqui com a parceria deste podcast. Muito obrigada. Professora Michele, explica um pouco mais sobre o seu contato com as Libras. Então, eu tive meu primeiro contato quando eu tinha mais ou menos 12 anos. Eu estava em um ônibus e um homem surdo, ele começou a conversar comigo, a gente começou a se entender e ele me deu um sinal. E aí eu achei muito interessante isso, não estava entendendo quase nada, mas eu entendi que era algo que representava o meu nome. Naquele momento era isso que eu entendia. E aí, mas o meu contato mesmo, assim, que fez com que eu me apaixonasse pela Libras foi dentro da graduação. Eu fiz letras português, mas temos uma disciplina obrigatória. Eu fiz com a Gabriela, a professora Gabriela, e ela fez com que tudo ficasse muito interessante. No primeiro momento eu me assustei, porque era uma professora surda, e aí a gente vem com muitos preconceitos, eu não vou conseguir aprender, como que a gente faz? E aí ela fez com que tudo ficasse muito fácil, muito legal, e eu até pensei depois que terminou a disciplina, não poderia ter sido de outra forma. Acho que foi a melhor forma, assim, para eu aprender e começar a gostar. Então, o meu contato, para eu entender que eu queria fazer a pós-graduação na área de Libras, foi dentro do meu curso mesmo de Letras Português. Entendi. Nossa, muito interessante. Eu queria que a minha turma também pudesse ter esse contato com as Libras, seria muito interessante. E a gente tem pensado em alguns projetos, né, relacionado a isso, para que a gente conseguisse ensinar todos os alunos, a gente, junto com as professoras, a gente tem planejado algo relacionado a isso, e vai dar certo. Verdade, professora. Eu tenho algumas perguntas para as professoras, mas antes eu queria perguntar para a professora Gabriela se teria como ela dar um sinal para o meu nome e para o nome do TamandaCast. Sim, claro. Primeiro, o seu nome. Eu olhando assim você e as suas características, eu acho que combina assim, o seu sinal, porque você tem uma pinta bem aqui, né? No canto da boca. Então, você gostou do sinal? Sim. Bom, o sinal do podcast, ali de acordo com a imagem e também a palavra Tamanda, né? Que tem a ver com o Almirante Tamandaré.
juntando a palavra Tamanda com o podcast, eu acho que funciona muito bem assim o sinal. Gostou do sinal? Gostei, ficou muito interessante. Amei muito, achei muito legal. Mas, professora Gabriela, teria como você explicar um pouco mais sobre como funciona essa questão de dar um sinal? Bom, dentro da comunidade surda, nós temos o costume de nomear as pessoas com sinais, né? Então, o sinal ele representa alguma característica física da pessoa. É como se fosse o nome das pessoas ouvintes. Por exemplo, meu nome é Gabriela Ottaviani. Então, eu sou a Gabriela Ottaviani. Só que talvez pode ter uma outra Gabriela Ottaviani por aí. E aí, só que os nossos sinais vão ser diferentes. O meu sinal é esse, por exemplo. Mas a outra Gabriela pode ter um outro sinal, né? Então a gente usa os sinais para se comunicar de uma maneira mais fácil. Queria saber da professora Gabriela, que é uma professora surda, uma mulher independente, como são as dificuldades que ela passa no dia a dia, como seria? Bom, durante toda a minha vida, hoje eu tenho 31 anos de idade, tive muitas barreiras, muitas dificuldades, mas foram fases da minha vida, né? As dificuldades, elas não existem para sempre, né? A gente encontra uma dificuldade, logo em seguida a gente supera essa dificuldade. E é importante porque, enquanto uma pessoa surda, tem que ter autonomia, né, da família. A família tem que liberar essa pessoa para ela crescer, buscar, evoluir, aprender, né, ser desafiada pela vida, passar pelas experiências, né, que a gente aprende na prática, porque na vida real a gente não pode depender da família o tempo todo, que essa pessoa não vai se desenvolver. A minha mãe, meu pai, né, claro, eu apoio muito a minha família e recebi apoio deles também, enquanto uma pessoa surda. Eles acreditaram em mim, acreditaram na minha capacidade, e eu também acreditei em mim mesmo, né? Eu já morei em Florianópolis, já fiz mestrado fora, né, bem longe da família, e hoje eu trabalho aqui no Tocantins, sou concursada até hoje, né? Tenho contato com a minha família, a gente se conversa, né, por mensagens. Sou muito grata pela ajuda que eles me deram, né? E me deram um futuro. Isso que é importante. Também queria saber agora da professora Suelen, quais são as dificuldades que ela tem, assim, por ser uma professora, na graduação dela, como seria? Bom, eu sou professora do Letras Libras também, lá em Porto Nacional, e trabalho junto com a Gabriela, conforme eu havia mencionado. Lá no Letras Libras, a maior dificuldade que nós temos, e também um desafio, né, é também um ponto positivo, porque nós temos contato com duas comunidades, tanto a comunidade surda quanto a comunidade ouvinte. Eu, por exemplo, sou professora na sala de aula onde eu ensino duas línguas, em duas línguas. Então, tem alunos que já sabem Libras, já entram no curso sabendo, e tem alunos que estão aprendendo ainda. Então, e alguns ouvintes já estão fluentes. É uma área onde a gente vê muita diversidade cultural no nosso curso. Isso é uma dificuldade, porque a gente tem que ter muita paciência, porque isso leva tempo. Mas isso também é muito bom, porque a gente interage, né, e adquire muitos conhecimentos juntos. A gente se desenvolve juntos também. Entendi. É muito interessante, né, a gente comentar sobre isso, porque muitas pessoas criam esse pensamento errado de que pessoas surdas não são independentes ou que elas dependem das pessoas. É muito legal a gente comentar sobre isso. Tem alguns alunos que gravaram alguns vídeos de perguntas para vocês que não puderam estar aqui. Aí, né, vou colocar aqui na tela. Eu sou Ana Júlia, aluna da 7204. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a professora mestre Gabriela. Você já sofreu bullying por fazer parte da comunidade surda? Se sim, como você lidou ou lidaria? Ana Júlia, respondendo a sua pergunta, eu acho que eu não tive um bullying, assim, algo muito direto, né? Foi uma situação bem indireta. Porque, dependendo do lugar que a gente vai, vou comprar alguma coisa, vou numa loja, e aí eu vou com outra pessoa
que é considerada normal, vamos dizer assim, né, uns ouvintes. E aí, quando eu estou nesse lugar acompanhado de outra pessoa, por exemplo, uma mulher, ela sendo ouvinte e eu sendo surda, a maioria das pessoas que vêm atender a gente vê primeiro a questão da pessoa ouvinte. Então é um privilégio ouvinte, né? A gente fica meio que para trás. Mas eu também sou uma mulher, né? Eu sou surda, mas eu sou uma mulher, assim como outra. E aí, quem é que vai pagar? Aí eu falo, não, eu vou pagar também, né? Uai, mas surdo pode pagar? Como assim? Claro que pode, né? Parece que as pessoas estão acostumadas com esse privilégio ouvinte, né? Pensa que só o ouvinte é uma pessoa normal e a pessoa surda não é normal. Mas não é nada a ver. Isso não existe, né? Eu também sou totalmente capaz de fazer isso, de comprar, de pagar, né? Não é um bullying, mas é uma forma mais indireta de acontecer, né? Sim, é um discurso mais discreto, né? Onde as pessoas... Claro, não aconteceu comigo porque eu sou ouvinte. Mas outras pessoas, amigas que estavam junto comigo, a gente, na rua, por exemplo, procurando algum lugar, não tá encontrando o lugar, né? Estavam meio confusas. E aí a gente pensa assim, vamos perguntar a alguém na rua. Eu pergunto, você sabe onde é tal lugar? A pessoa me responde, é assim, assim, assim. E aí a pessoa surda que tá comigo falou assim, o que ele falou? Ele sabe? Como é que é? Aí eu respondo em Libras pra pessoa, ele falou que é mais ou menos ali, pega aquela rua. Na hora, a pessoa que nos respondeu a pergunta, ela fica assim, meu Deus, fica assustada, porque essa pessoa uma vez falou pra gente, uai, mas ela é assim, ela é assada? Eu falei, é o quê? Ela é o quê? Surda? Sim, ela é surda. Nossa, mas como que ela vai... Como que ela é surda? Ela é tão bonita. Que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Sim, isso acontece muito, professora Suelen. A gente não precisa falar esse tipo de coisa, né? Nossa, nem parece que é surda, né? Mas tem que estar escrito na minha testa que eu sou surda? Não, né, gente? Eu me comunico diferente apenas. É uma língua diferente. Entendi. Isso é muito difícil Isso mesmo. é muito errado essa questão, eu achei. Não faz muito sentido essa filosofia que fizeram. Pergunta direcionada à professora Michele. Então, professora, quando você começou a fazer o seu curso de Libras, quem era a sua professora? Eu não fiz a graduação de Letras Libras, né? Eu fiz uma disciplina que é obrigatória dentro do curso de Letras Português, com a professora Gabriela Ottaviani, como eu havia dito. E eu fiz um curso básico de Libras no Senac, com o professor Túlio, inclusive. E tenho buscado aprender principalmente com o contato. Eu acho que o divisor de águas, assim, para eu conseguir me comunicar com a comunidade surda foi ter participado do Mais Sinais, porque eu tive contato direto com pessoas surdas. E eu cheguei lá com muito medo, assim, porque eu já sabia alguns sinais, mas eu ficava, ai meu Deus, ele vai falar alguma coisa, eu não sei, será que eu vou sair correndo aqui? E aí eu ficava com bastante receio e eles foram acalmando, tipo, normal mesmo. É normal, tudo é muito normal. A gente que vem com esses preconceitos. E aí eu consegui me comunicar, eu consigo me comunicar, tenho amigos que a gente faz videochamada constantemente. E assim, então o meu processo de desenvolvimento mesmo dentro da área de Libras foi a partir daí. Comecei na graduação de Letras Português, fiz um curso e depois comecei a participar mais dentro da comunidade. Agora a gente vai ter o próximo vídeo que eu creio que seja direcionado para a professora Suelen. Meu nome é Ana Beatriz, da turma 6202. Professora Suelen, se eu aprender Libras além do português, eu viro bilíngue? Sim, isso mesmo, exatamente. Eu sou uma pessoa bilíngue, né? Eu sei a língua portuguesa, falo, né, português e também sei Libras. É igual a Gabriela também, a professora, né? Ela sabe ler em português, ler, escrever e também ela sabe Libras, então ela já é uma pessoa bilíngue. Porque Libras é uma língua também, então a pessoa sabe duas línguas. Entendi. Acho que muita gente não esperava muito assim, achava que era mais. Acho que também eu tava meio com receio, tava meio
tava entendendo muito bem se realmente ia ser sim ou se não. Mas tá aí respondido, muito interessante. Então, professora, eu falei sobre a minha visão, sobre o meu medo, né, de ter tido aula com uma professora surda lá no início. Hoje eu já penso totalmente diferente, como eu disse. E como que é a sua visão em relação a isso? Bom, ótima pergunta, Michele. Eu tenho muita experiência nisso, porque eu sou professora de Libras. Para os ouvintes, a língua brasileira de sinais é uma segunda língua. E a primeira língua da pessoa ouvinte é o português, não é isso? Eu percebo com isso que as pessoas ouvintes, elas têm um medo de errar na comunicação, né? De não saber, de não ter ali uma malícia de como sair daquela situação. Mas não precisa ter esse medo, porque o errar também faz parte, né? No errar que a gente aprende. E os professores surdos são pessoas muito abertas, né, a ter essa relação com os alunos. E é importante também dizer que os surdos são pessoas nativas da língua. Então, a gente, enquanto surdo, já tem ali a cultura, a identidade, a língua totalmente formada. E é importante ter essa relação, básica que seja. Se vocês estiverem em contato com professores ouvintes, é bom também, não é ruim. Mas às vezes fica muito dependente da língua oral durante o ensino da Libras, né? Então é importante sempre priorizar a questão visual, os sinais, porque se você ficar dependente do português ensinando Libras, você vai aprender com uma segunda língua, né? Uma linguagem bem defasada, e aí fica de forma opcional para vocês. Isso é uma coisa que você tocou, que foi o que um pouco aconteceu comigo. Eu tava meio preocupada de que eu ia ter que sinalizar o oi, meu nome. Eu tava um pouco preocupada de eu fazer errado na hora. Mas aí foi mais tranquilo, eu fui conseguindo me acalmar ali, né? Foi tranquilo, eu consegui aprender, foi muito bom, uma experiência muito boa. Sim, só para complementar também, para vocês que estão assistindo, nós surdos não somos monstros, tá? Somos humanos como vocês, então fiquem calmos. É bem legal falar isso, professora Gabriela, porque no ensino de Libras, aqui no Tocantins, por exemplo, nós criamos a disciplina obrigatória, né, que já iniciou algumas escolas, como parte do currículo escolar, e isso vai acontecendo gradativamente, né? Futuramente todas as escolas do estado e da prefeitura de Palmas, né? Algumas escolas também terão a disciplina de Libras como forma obrigatória, né? E isso que você falou, né, no início, eu quero aprender Libras, futuramente vai ser possível, né? Porque isso vai chegar nas escolas também. E é isso, meus alunos, vocês são privilegiados, estão vendo? Já vão chegar na frente aí, sabendo Libras. E é muito interessante você falar isso sobre a sua vontade de ter esse contato, né, nas minhas aulas, porque eu percebo o interesse dos meus alunos nos sétimos anos, de tudo que eu ensino é algo muito interessante para eles. E aí eu vejo eles se comunicando em Libras, e aí quando passam por mim, oi, bom dia, boa tarde. E aí isso me motiva bastante, porque é um objetivo para mim. Quando eu comecei a aprender Libras, eu pensei, eu vou colocar em tudo que eu fizer, vou postar no Instagram, vou falar em casa, e não seria diferente aqui na escola. Então, quando eu vejo alunos se comunicando em Libras, percebendo que é necessário, percebendo que é uma língua, né, que é, né, nós precisamos aprender, é muito interessante para mim, assim, fico feliz de você querer e nós teremos esse contato em breve. Que uma pergunta que eu fiquei agora meio confusa, teve uma hora. Para poder se comunicar quando vocês são crianças, vocês já sabem um pouco ali como vão fazer, já sabem alguma coisa assim de vocês mesmos? Ou alguém ensina? Como é que funciona essa questão? Bom, a minha mãe é ouvinte, todas as pessoas da minha família são ouvintes. Eu sou a única surda da família. No meu caso, eu nasci surda, só que a minha família não percebeu, porque eu era uma criança completamente normal. Aos 11 meses, a minha mãe me deixou na casa da minha avó e foi trabalhar.
E aí minha avó percebeu que quando a panela caiu no chão, eu não me assustei, não gritei, não fiz nada. Fiquei normal ali. Minha avó fez um teste, pegou a panela e jogou no chão de novo. E aí eu continuei do mesmo jeito que eu estava. Eu não me assustei com barulho. E aí minha avó ficou bem desconfiada. Ó, a Gabriela não é normal. Tem alguma coisa com ela que tá muito estranha. E aí quando minha mãe chegou, minha avó avisou, né? Olha, aconteceu isso. E aí fomos ao médico. E aí lá no médico descobriu a minha surdez profunda. Eu sou surda profunda. Na hora a família ficou muito frustrada, né? Não sabia o que fazer comigo. Pensaram sobre o meu futuro, como é que ia ser, né? A sorte é que o médico que me tratou na época, tranquilizou minha mãe, né? Falou assim, ó, tem uma escola para surdos, né? Ele deu uma dica para minha mãe. E aí minha mãe foi na escola, viu língua de sinais, viu as crianças se comunicando em Libras, né? E percebeu, nossa, realmente é importante que ela aprenda Libras. E ela aprendeu Libras por minha causa. Então, e ela teve professores surdos nesse curso. Aí depois que ela aprendeu, ela começou a me ensinar. Então, quem me ensinou primeiro foi minha mãe, né? Aprendendo ali os sinais. E aí, por exemplo, eu comecei a ter contato fora de casa aos 5 anos de idade, com outras pessoas, né? Então foi bem precoce. Quando, tipo assim, fazem um sinal, você já entende, quando você era menor, você já entendia que era uma certa coisa? Ou começaram, assim, a te explicar, foram te explicando o que aquele tal sinal era? Na verdade, em casa, a minha mãe organizava a casa de um jeito. Por exemplo, ah, ela apontava os materiais. Ah, televisão, ó, isso aqui é televisão. Ela fazia o sinal de televisão. E aí eu ia copiando aquele sinal. Então ela perguntava e eu fazia o sinal. E isso ia com todos os objetos da casa. Depois, ela escrevia as palavras e colava nos objetos. A minha casa era toda colada de palavrinhas, sabe? Televisão, da televisão. E eu ia aprendendo as letras, o alfabeto manual. Então eu tive uma educação bilíngue. Entendi, foi muito interessante. É agora aqui uma pergunta, né, pro Guilherme. Como é que seria, assim, você fazer, né, ouvir ali o português e já ao mesmo tempo ter que estar ali sinalizando as coisas ao mesmo tempo? Como é? É difícil ou você conseguiu se acostumar? Bom, pra mim, quando a gente começa a aprender Libras, é um pouquinho assim difícil, mas aí você vai se acostumando, né? Até se tornar algo mais natural. Mas aí, para eu me tornar intérprete, porque fazer essa função não é fácil, assim, você tá ouvindo, igual você tá ouvindo, e ao mesmo tempo você fazer uma interpretação simultaneamente, né? O processo cognitivo é assim, é uma questão muito rápida. E de você fazer também muito rápida é questão de prática. Além de formação, né? A gente tem que ter formação para atuar nessa área, mas é também muita prática, porque mesmo com formação, no início você ainda dá aquela travada, né? Você não está muito acostumado. Então, a pessoa que é intérprete de Libras, ela tem que saber tanto português como Libras muito bem. Ela tem que dominar as duas línguas para que ela consiga fazer a interpretação simultânea, que é o que a professora Suelen está fazendo agora, né? Ao mesmo tempo, ou uma interpretação consecutiva, que é aquela que, por exemplo, eu estou falando em português, e aí eu paro, depois ela continua. Aí é uma consecutiva. Mas no caso ela está fazendo simultânea aqui pra gente. Hoje para mim é algo bem natural, porque eu tenho contato com surdos, como eu falei, todo dia, são meus amigos, né? Eu faço parte da comunidade surda há mais de 10 anos, então para mim já é mais tranquilo, porque é minha profissão e também é meu dia a dia, né? Eu trouxe a Libras para minha vida, né? Não só como trabalho. Entendi. Professora Gabriela, você consegue, assim, entender o que as pessoas falam pelos lábios, a movimentação dos lábios, seria a leitura labial? Eu consigo, mas nem todas as pessoas. Tem pessoas que gesticulam os lábios de uma forma mais clara. E também eu consigo com aquelas pessoas que eu tenho mais intimidade, né? Mais afinidade. Por exemplo, meu pai e meu irmão que não sabe Libras, eu consigo entender eles.
né? Porque eu tenho muita intimidade com a minha família, né? A gente já se conhece. Agora, se é uma pessoa que eu nunca vi, né? Eu posso até tentar, mas pode ser que eu não consiga, né? Então, se eu estou acostumado com a pessoa, eu posso conseguir. Entendi. Agora a gente vai ter aqui um momento mais de descontração, que seria um bate e volta. Que no caso eu vou fazer uma pergunta e vocês vão falar o que passa assim na cabeça de vocês sobre o que que é. Eu vou iniciar aqui pela professora Suelen, e aí vai a Suelen, a Michelle e a Gabriela, ok? O que vocês acham assim de quando a pessoa fala vida? O que vem assim na cabeça de vocês? Bom, para mim, vida é a evolução que a gente tem através dos desafios. Vida, eu acho que as possibilidades. Eu gosto muito da frase: qual foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? Eu acho que as possibilidades de você fazer algo novo, algo bom. Bom, para mim, vida são os desafios, os aprendizados, a superação do dia a dia, né? Hoje, né? A gente pensar sempre no hoje e pela frente. Sonho, quando você pensa assim em sonhos ou sonho. Para mim, sonho Bom, o meu sonho é que o Brasil tenha uma educação melhor. Mas sonho é individual, né? Então, para mim, meu sonho é esse. Atualmente, meu sonho é conseguir visualizar meus alunos atingindo os sonhos deles, sabe? Assim, de poder impactar a vida deles positivamente. É um dos meus sonhos atualmente. Para mim, sonho é que todos saibam Libras. Em todos os lugares. Que o Guilherme acha seu sonho. E o que você acha, assim, Guilherme, sobre sonho? E o que que eu penso de sonho? Um pouco difícil, né, responder essa pergunta. Sonho é... Eu sonho que o Brasil fique em paz. Essa rixa, né, que tá acontecendo, que as pessoas voltem a ter união. Para ter um Brasil mais calmo. Sim, o que vocês acham sobre família, a família de vocês? Ou só a palavra, assim, família em si? Para mim, família é saudade, né? Eu tô distante da família. Família pra mim é pertencimento, sabe? Eles me reconhecem como eu sou realmente e me aceitam daquela forma. Eles não têm muita opção, na verdade, mas assim, é isso. Aceita ou não aceita? Para mim, família é você se sentir pertencente, né? Respeitado, né? E valorizado. É amor, é união, né? É essas interações que a gente tem com a família. E é uma grande responsabilidade ensinar a vida, né? Ensinar como a gente vive. Entendi. Pro Guilherme, E é vocês? Família, para mim, se tudo acontecer de errado, se tudo tiver errado, família vai significar paz. Eu vou ter esse acolhimento na minha família. e pra você, Ana Laura? Pra mim, sim, a família é uma questão, assim, que eu também acho que assim, é muitas coisas. Mas seria mais a questão da saudade, porque eu também tô bem longe da minha família. Porque, no caso, eu me mudei, eu não nasci aqui, eu era de outro lugar, eu me mudei pra cá. Já faz um bom tempo que eu tô aqui, só que no começo foi muito difícil me adaptar. Porque Palmas é muito diferente de onde eu vim, que é o interior de São Paulo. O clima é diferente, os costumes das pessoas é muito diferente. Só que aí eu consegui me adaptar e se tornou uma saudade, só que não aquela saudade triste. É um pouco triste, só que ao mesmo tempo você entende que você tinha que estar um pouco aqui pra você fazer novas amizades, conhecer um pouco. Então, um pouco de uma saudade equilibrada pra mim. O que vocês acham que seria felicidade? Para mim, felicidade é paz. A gente precisa dessa paz, dessa calma. Claro, felicidade não é só sorriso, né? Não é só gargalhada, mas também é ter uma vida confortável.
Eu penso algo similar ao que a professora Sueli falou. Ter paz, ter momentos. Eu vejo muito felicidade em pequenas coisas. Eu fico muito feliz quando objetivos muito pequenos que eu almejo e aí eu consigo realizar e eu sinto uma felicidade genuína e real e intensa com aquilo que é pequeno. Então, eu busco encontrar felicidade em coisas pequenas. E aí eu vejo, consigo ser mais feliz, né? Não só naquele objetivo muito grande assim. Então, felicidade é enxergar as coisas boas nas pequenas coisas, assim. Eu também, quando eu vejo a palavra felicidade, para mim, eu penso em mim mesmo, né? O que que eu tô feliz? As coisas que eu consegui, as coisas que eu lutei para conseguir, né? As pessoas que estão ao meu lado me apoiando, quem não me deixou, né? Então, felicidades para mim são as coisas simples. É, eu, Eu penso semelhante a Michelle, né? A felicidade são nas pequenas coisas. Pequenas coisas trazem felicidade, não é aquela euforia, né? Aquela coisa. São momentos do cotidiano que trazem felicidade. E nós tomados são. Felicidade, assim, é muito, às vezes, difícil de entender, de ter um sim pensamento. Mas acho que é uma coisa assim que todo mundo diz que são as pequenas coisas, momentos que acontecem assim na minha vida, que eu ficam ali no meu coração, que eu lembro, nossa, esse dia foi muito bom, eu lembro disso que eu fiz. São, são as memórias que eu tenho, eu acho, da minha vida. É a minha felicidade, porque é isso. Estudar, assim, o que vocês acham da questão de estudos? Bom, estudo para mim significa vida, né? Porque o meu objetivo profissional, tudo, eu preciso estudar. Então, conhecimento ele é muito importante. estudar para mim é sair da bolha. Eu, desde muito nova, entendi que por meio dos estudos eu ia alcançar coisas grandes, assim. E hoje eu encontro isso, consigo me ver aqui ao lado de pessoas que eu admiro, professores, professoras que, né, participaram de alguma forma da minha graduação e eu tenho conquistado coisas. E aí eu fico muito motivada com as minhas conquistas para passar isso para os meus alunos. Olha, vocês conseguem, por meio dos estudos, vocês conseguirão atingir os objetivos de vocês. Então, isso para mim é algo realmente muito importante. Mesmo que muitas das vezes a gente tenha, não vou dizer que é sempre algo completamente prazeroso, né? A gente precisar fazer uma prova muito difícil, mas muitas das vezes a gente tem que ver isso como algo necessário e vai criando um prazer naquilo ali. Para mim, estudo significa conhecimento, né? Adquirir novos conhecimentos, porque a gente está em constante mudança e o mundo também muda junto, né? Então a gente vai ter que estudar até morrer. É o básico da vida, né? É o estudo. Eu vejo algum problema, eu preciso pensar, estudar aquela questão para conseguir resolver, buscar quem saiba me ajudar para resolver o problema. Então, estudar, para mim, é semelhante ao que vocês já tinham dito. Então, precisa de um estudo para conseguir evoluir. Se não tiver estudo, né, essa evolução vai ser muito lenta ou até não vai chegar a acontecer. Então, precisa dessa trajetória de estudo. Sim, estudos, eu vou ser sincera aqui, tem algumas matérias que eu gosto mais de estudar, tenho mais um prazer, e outras que é mais complicado, sim, por questões do conteúdo, às vezes varia muito, porque tem conteúdos que são realmente interessantes, e outros que já são um pouco, na minha opinião, não são tão interessantes assim de estudar. Mas é uma coisa que eu vi que é muito necessária, assim, pra gente, porque se a gente não estudar, a gente não vai crescer assim, não vai crescer na vida, não vai entender algumas coisas, não vai conseguir ali ter um conhecimento. E aí eu aprendi que estudar é uma coisa muito necessária, ainda mais agora, né, que eu tô aqui, até aqui na escola, né, que é onde eu estudo.
Aí agora a última palavra aqui, né, que é Deus. O que vocês acham assim sobre Deus? Eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu penso que Deus é algo que representa um acolhimento, porque as pessoas sentem angustiadas e precisam buscar uma entidade, né, superior. Eu acho que eu me sinto muito favorecida por Deus, eu tenho uma conexão muito forte, assim, e eu penso nele como as incontáveis segundas chances que ele tem me dado. De tudo isso que a gente falou sobre felicidade, estudos, eu sempre estou atribuindo a ele. Eu já tenho essa ligação, assim. Deus, para mim, é sempre essa liberdade que a gente tem de escolher os caminhos, né? Às vezes não dá certo, e aí eu olho para dentro, aceito aquilo e muda a minha rota. Às vezes dói, né? Mudar, mas Deus está sempre junto, trazendo ali um conforto, né? E favorecendo os caminhos da gente. Então acho que Deus é caminho para mim. Acho que é muito importante sempre a gente ter essa conversa com Deus, né? De forma particular mesmo, né? E receber o universo. Deus, pra mim, não tem palavra. Não tem um sinal, uma palavra que vai definir. Como que eu penso em Deus? Eu penso que Deus é uma mulher negra, igual uma avó, sabe? Igual a minha avó. Eu fico imaginando essa figura de Deus, que é uma figura muito acolhedora, muito carinhosa, muito terna pra mim. E essa imagem pra mim ela é muito forte. Assim, pra mim, Deus, eu sou religiosa, né? Eu sou, sim, cristã. E faz parte da minha alegria, da minha felicidade. Porque às vezes eu não consigo, muitas vezes. Na verdade, eu nunca consigo me imaginar assim sem ele. Porque ele sempre me ajuda, me dá muitas segundas chances da vida, como a Michelle disse. E me faz entender ali o que eu tenho, assim, naquele momento fazer. Me ajuda a lidar com algumas questões, com o meu emocional, muitas vezes que eu não tô muito bem. E isso ajuda em conversa, assim, com ele, né? Deus te acolhe. É isso. Ele consegue, assim, fazer eu voltar ali, me acalmar. Então, assim, faz parte da minha vida. Não tem como, assim, eu acho, tirar ele. Não tem como, na verdade, tirar ele de mim. Porque é uma coisa muito boa pra mim. Então foi esse o nosso segundo episódio do Tamanda Cast. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever, curtir esse vídeo e nos seguir também no Instagram.